Ô, irmão Júlio, explica para nós aí a Não, dúvida do Paulo. Eu acho que foi perfeita a elucidação que o Paulo fez. É isso mesmo. Exatamente. Esses cordões invisíveis são essa exposição a que fica submetido o crente não instruído. Ele fica submetido a essas regras autoritárias. E o que é pior, irmãos, que eu vou voltar a enfatizar aqui, ele acaba crendo que o evangelho é isso. Esse aqui é o problema. Porque aí, o que acontece? A autoridade do que o pastor ensina para ele, de um fundamento, de um ensino que não é bíblico, ganha mais corpo, mais importância na vida dele do que um preceito bíblico, por exemplo. Então, ele passa a dar mais importância a raspar, a não ter barba, por exemplo, como tem uma igreja que impõe isso aos fiéis. Então, ele dá mais importância a não ter barba do que a perdoar os seus inimigos. Então, ele vira um crente rancoroso, ele pode não perdoar ninguém, mas ele está sem barba, então ele está em obediência, ele está seguindo o evangelho. Só que não. E o outro problema, para além desse, aquilo que Jesus acusou os fariseus, né, por conta da tradição de vocês anulam as escrituras, esse fenômeno acontece, e outro fenômeno que é tão, ou pior, né, tão ruim quanto, é o relacionamento com Cristo. A vida de devoção fica prejudicada. Porque ainda que esse irmão ore e leia a Bíblia, ele, primeiro, vai ter um entendimento deturpado por conta da orientação do pastor dele, e ele vai ter um orgulho de santidade baseado naquelas regras que a igreja impõe. Então, assim, eu não bebo, eu sou mais santo. Eu não uso barba, eu sou mais santo. Eu sou santo de verdade. Eu não raspo as axilas, eu sou santa. Eu não raspo as pernas, eu sou uma mulher santa. E santidade não é isso. Então, é um problema sério. Algumas tradições, e não é minha tradição, tá, irmãos? Mas os calvinistas, em geral, mais históricos, mais ligados às suas próprias tradições, eles costumam ser mais sóbrios em relação a isso. E eles conseguem, eles têm os problemas deles, né? Mas isso aí é uma outra história. Mas eles, historicamente, eles conseguiram ter até uma frase puritana, apesar de eu criticar o puritanismo no texto, e aí a gente pode falar também, num outro momento, desse paradoxo da liberdade dos puritanos e, ao mesmo tempo, das restrições, mas tem uma frase puritana que diz que a bebida é de Deus, o bêbado é do diabo, né? Então... É verdade. Então, porque é por aí. Você pode usar uma mesma coisa e mais uma vez, bebida alcoólica é para adultos. É para adultos. Ainda que seja um homem de 40 anos. Se não tem maturidade, se não tem... se você não encontra fortaleza dentro de você e acha que não vai saber lidar com isso e nem quer lidar com isso, nem se aproxime. A gente não está fazendo aqui uma propaganda ostensiva de que todo crente tem que beber. A gente não está ensinando isso aqui. É importante deixar isso bem claro. A gente só está dizendo que a Escritura não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Pelo contrário, até o século XVIII, pelo menos, toda a Santa Ceia era com vinho alcoólico. Toda ela. Em 1 Coríntios, Paulo faz uma acusação aos Coríntios de que eles estavam se embriagando com o vinho da Santa Ceia e condena eles corretamente. Olha, vocês não estão discernindo o corpo, vocês estão escandalizando, vocês não estão respeitando seus irmãos, que nem chegaram, vocês estão comendo e bebendo. Que bagunça é essa que vocês estão fazendo? É para condenação de vocês que vocês comem e bebem. Mas, no entanto, ele não disse, portanto, agora parai de usar do vinho e passem a usar água de coco. Ele não disse isso. Para vocês verem, uma coisa é muito visceral no Evangelho, a responsabilidade que Deus atribui ao homem. Deus não negocia isso. E é impressionante, porque ele poderia permitir, né, algum tipo de vitimização, né?
Ah, Senhor, mas eu bebi, tu sabes que sou fraco, sou pecador, por isso não esperei meu amor, meu irmão, por isso que eu não esperei. Negativo. Você escolheu desrespeitar seu irmão, você escolheu se embriagar, você tem responsabilidade e tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, se fosse ensinado responsabilidade, a gente estaria muito no caminho muito melhor. Eu gosto da postura do pastor Luciano Subirá, que é abstêmico e recomenda abstinência na igreja dele, e que eu já vi ele dizendo, olha, não existe sustentação para dizer que havia uma proibição em relação à bebida nas escrituras. Mas a nossa casa, a nossa igreja, faz essa recomendação por causa daquela porção que Deus nos deu. Nós preferimos caminhar numa linha mais afastada da bebida. Ele é honesto e não esconde o jogo. Não é nem. E aí ele se baseia, ele usa, não como doutrina, mas como inspiração. E aí olha a diferença dos sacerdotes da casa de Zadok, lá no Antigo Testamento, que foi uma linha sacerdotal que não fazia uso de vinho. Assim como tinha votos, o voto de nazireado na Antiga Aliança, onde o nazireu também fazia um voto ao Senhor de não beber isso. Mas veja, essa não era a regra. Essa era a exceção e não era uma oposição nem sequer da Antiga Aliança, né? Então, assim, eu acho que existe liberdade para vários posicionamentos diferentes em que a gente consiga ancorar nas escrituras, com o quanto que a gente ancore nas escrituras. Essa posição dele não é necessariamente a minha, aliás, não é. Mas eu respeito muito. Por quê? Porque ele é sincero, ele é honesto e ele expõe aquilo que a Bíblia diz. Ele não adultera o que o texto expõe para poder, por um zelo deturpado, ou mesmo por pura e simples manipulação, controlar a igreja.